Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um short aqui do canal da Pneumoteca no YouTube. O tema hoje, Staphylococcus massa resistente à meticilina. Vamos desvendar sobre essa bactéria. Convido você a nos seguir no nosso Instagram, aqui se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, dê um joinha, dê um like aqui no nosso vídeo. Estamos também no Spotify com temas em pneumologia e convido a vocês a conhecer o nosso site pneumoteca.com.br com alguns cursos na temática em pneumologia. Então, vamos lá ao nosso tema. Então, a definição de Staphylococcus aureus meticilina resistente é aquele estafilococo que adquiriu resistência à meticilina e praticamente a todos os antibióticos metalactantes. Essa sigla massa, MRSA, já é justamente o meticilina resistente Staphylococcus aureus. O que é a meticilina? Vamos começar pela meticilina. O que é a meticilina? Então, é uma penicilina semissintética que foi desenvolvida no final da década de 50 para tratar infecções causadas por Staphylococcus aureus que já tinham resistência às penicilinas, que é a penicilina G, que foi o primeiro antibiótico de todos. As cepas de Staphylococcus aureus produziram uma enzima chamada penicilinase, que é uma beta-lactamase, que hidrolisava o anel beta-lactâmico e inativava a ação do antibiótico. Dessa maneira, a meticilina foi usada para ser resistente à ação da penicilinase e continuar a promover a inibição de síntese de parede celular bacteriana, que é o mecanismo de ação das penicilinas. Então, eles desenvolveram uma resistência e não conseguiam mais fazer essa inibição da síntese de parede celular da bactéria. Então, a meticilina deixou de ser usada porque ela tinha uma toxicidade muito grande, principalmente toxicidade renal, e foi substituída por outras penicilinas na história, que também são resistentes à penicilinase, a oxacilina principalmente, que nós usamos bastante, napsilina, dicloxacilina e flucloxacilina. Não tenho experiência com esses últimos aí. Na prática clínica atual, para Staphylococcus aureus sensível à meticilina, que é o MSSA, usamos a oxacilina e a cefazolina, que é uma cefalosporina de terceira geração. E como foi o mecanismo de resistência da bactéria para a meticilina? Veja só, eles adquiriram, ao decorrer do tempo, uma aquisição de um gene chamado gene MEC-A. Esse gene MEC-A, por sua vez, é capaz de produzir uma proteína, a PBP2, que é a Penicillin Binding Protein 2A. Essa proteína possui uma baixíssima afinidade pelas beta-lactâmicos. Então, os beta-lactâmicos não conseguem fazer a inibição de síntese de parede celular, que é o que acontece no mecanismo de ação das penicilinas, e a bactéria ela continua a fazer sua síntese, ela continua viva, não consegue ser destruída. Então, na história da meticilina, o que acontece? A penicilina G foi inicialmente eficaz, foi o primeiro antibiótico a ser produzido. A bactéria passou a produzir a penicilinase, tornando-a resistente. Surgiu a meticilina, que é resistente à penicilinase, e algumas cepas adquiriram o gene MEC-A, isso um tempo depois, obviamente, que codifica a PBP2A, uma proteína com baixa afinidade pelos beta-lactâmicos, como já explicamos. Essas cepas, então, passaram a ser chamadas de MRSA e são resistentes à meticilina, oxacilina e a maioria dos beta-lactâmicos. O termo resistente à meticilina continua a ser usado até hoje, apesar de não usarmos mais a meticilina no nosso dia a dia. E o que é o massa, então? O massa é uma cepa de Staphylococcus aureus que adquiriu resistência à meticilina e praticamente todos os antibióticos beta-lactâmicos. É uma bactéria gram-positiva que está disposta em caixas, como você vê nessa imagem, catalase positiva e coagulase positiva, resistente à penicilina, oxameticilina, nafcilina, dicloxacilina e praticamente todas as cefalosporinas, com poucas exceções, como a ceftarolina, que discutimos aqui recentemente em um outro short aqui do nosso canal do YouTube. Então, qual é a classificação do Staphylococcus? O primeiro é o Staphylococcus adquirido no hospital, né, um ambiente hospitalar, e tem os pacientes que são característicos, pacientes que UTI, principalmente pelo tempo prolongado em UTI, sob ventilação mecânica, pacientes em hemodiálise, com catéter venoso prolongado, em pós-operatório, principalmente em cirurgias mais complexas,
e com o uso prévio de outros antibióticos, já tem uso antibióticos de largo espectro e ainda continua aí usando outros antibióticos. E os adquiridos na comunidade, são pacientes previamente saudáveis e algumas características, atletas, militares, crianças, quem vive em presídios, em creches, em aglomeração de uma maneira geral, tem mais risco de adquirir esse estafilococo massa presente na comunidade. Esses estafilococos massa, eles podem produzir uma enzima chamada leucocidina de Pantovalentina. Na verdade, ela é uma toxina. Ela foi descrita pela primeira vez em 1932 pelos pesquisadores Philip Panton e Francis Valentine. Daí esse nome, leucocidina de Panton-Valentine. Eles observaram a sua associação com infecções cutâneas graves. É uma toxina citolítica e bicomponente. Produz algumas cepas que são produzidas por algumas cepas do Staphylococcus. Qual é a ação dela? Destruir leucócitos, principalmente neutrófilos. Quando ela destrói os neutrófilos, ela provoca a morte e a lise dos neutrófilos, elas liberam lisocimas, elastase, mieloperoxidase, espécies reativas de oxigênio e citocinas pró-inflamatórias. Com isso, ela intensifica a inflamação local, promove destruição de tecidos, necrose e formação de abscessos. Aí a gente entende por que os tipos de infecções que acontecem com o Staphylococcus massa que a gente vai ver à frente agora. Então, quais são as infecções causadas pelo massa? Em pele, furúnculos, abscessos, celulite e o impetigo. Em pulmão, pneumonias necrosantes, que é o que nós, que somos pneumologistas, mais pegamos no nosso dia a dia. Os abscessos pulmonares e o empiema, né, derrame pleural. Coração e corrente sanguínea, bacteremia, sepse, choque séptico, endocardite bacteriana, né? Isso aí é observar em usuários de drogas endovenosas, próteses valvares e catéteres. Isso pode acontecer. E ó, sistema nervoso central, osteomielite e artrite séptica, essa última principalmente em pediatria, abscesso cerebral e meningite, isso é um pouco menos frequente. Bom, como é o tratamento dessas infecções? Os casos leves, claro que se for abscesso tem que haver drenagem cirúrgica, né, retirada do pus. E os antibióticos indicados, a sulfametoxazol trimetoprim pode ser usada. A clindamicina, veja que ninguém mais usa a oxacilina, não se usa a oxacilina nesses casos, a clindamicina e a doxiciclina em pacientes apropriados. E nas infecções graves, vancomicina como primeira escolha nessas situações. Uma outra é a linezolida, que tem uma boa penetração pulmonar, se for uma pneumonia, por exemplo, pneumonia necrosante, por exemplo. A daptomicina, mas não deve ser usada em pneumonia porque ela é inativada pelo surfactante. E a ceftarolina, que é uma cefalosporina de quinta geração, discutimos aqui. E a tedizolida, não tenho experiência com essa, mas ele fala aqui em situações específicas. Então, dando foco aqui nesses dois antibióticos, a vancomicina e a linezolida, a vancomicina continua sendo o padrão ouro para infecções invasivas por massa, e a linezolida, uma excelente opção para pneumonia hospitalar e pneumonia associada à ventilação mecânica por essa bactéria. Chegamos ao fim do nosso vídeo, espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se for, indique a outros colegas para que nos possa seguir também aqui no nosso Instagram. Um abraço, então, e até o próximo vídeo.